descobri até agora quem foi que transformou a redação num bicho de 7 cabeças de exames como Enem, concursos e vestibulares. É tão difícil assim você expressar sua opinião? Falar sobre mobilidade urbana? Se eu pedisse para você propor soluções e me dizer quais são as causas dos nossos problemas na mobilidade. Na verdade, eu quero que você fale sobre maioridade penal. Não. Sustentabilidade. O que o Brasil precisa fazer, eu preciso fazer, o mundo precisa fazer para se tornar um lugar sustentável. Na verdade, acho que o nosso problema é a crise mundial. Economia? Talvez política. É difícil para você se posicionar, mostrar o seu ponto de vista em relação a conteúdos como esse? Eu acredito que não. Então, hoje, com esse vídeo, eu espero desconstruir essa imagem de bicho que a redação tem. Seja bem-vindo ao canal Inteligente. Eu sou a Aritânia Corrêa. Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. No vídeo de hoje eu trago para vocês os 5 passos para você construir uma redação com excelência. Eu não quero usar o termo redação perfeita porque vai parecer utópico. E sim, é possível você, organizando muito bem os argumentos que você tem, construir um bom texto. E os 5 passos de hoje, quando você começar a praticar, vai perceber que não vai levar mais do que 5 ou 6 minutos, tá bom? A dica número 1 começa com o entendimento do tema. Parece tão bobo, mas muita gente acaba errando por uma palavra, por um termo, por ter pegado, tanto faz, somente o assunto, tá? Vamos usar o tema da redação do Enem do ano passado, a persistência da violência contra a mulher. O assunto é violência contra a mulher. Ele foi direcionado, o tema era violência, mas era especificamente contra a mulher. Só que a palavra persistência, dentro do tema, fazia toda a diferença. Dizia que era um problema histórico, persistente, dá essa ideia de continuidade. Então, ó, vinha desde antigamente e persiste até hoje, apesar de várias leis que foram criadas, penalidades, enfim. Então, é interessante você entender todas as palavras que vêm propostas no tema. Então, o entendimento do tema, a leitura dos textos de apoio para te abrir a mente, para entender melhor qual é a proposta do tema da redação, do tema proposto, é muito importante. A dica número 2 é enumerar tudo que você sabe em relação àquele conteúdo. Outra dica que parece muito boa, mas parece que ninguém segue, de verdade, coloca lá pontuado todos os argumentos, todo o conteúdo que você sabe relacionado ao assunto. Não são frases, não são explicações, mas são tópicos. Relacionados, vamos mudar um pouco o tema, vamos falar de mobilidade urbana, por exemplo. A gente sabe que é um problema aqui no Brasil. O que eu sei sobre mobilidade urbana? Se você já assistiu o vídeo aqui no canal sobre mobilidade urbana, que inclusive é o nosso mais assistido, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem depois, vamos pensar todos os argumentos que eu sei em relação à mobilidade urbana. Então, eu quero falar sobre a questão do planejamento urbano, do problema da falta do planejamento urbano. Eu posso falar da péssima qualidade dos transportes públicos. Eu quero falar também sobre a questão das leis que não são tão claras em relação ao uso das motocicletas. Eu posso pensar também em transportes alternativos, modais, que são outras modalidades de transportes, VLTs e BRTs, que são veículos sobre trilhos, trens e metrôs. Eu posso pensar também na questão de rodízio. Será que rodízio seria uma possível solução para o nosso problema de mobilidade? Então, assim, eu saio enumerando, escrevendo tudo que eu sei relacionado a isso. Eu posso falar também da péssima qualidade das vias e rodovias. Então, assim, todo o conteúdo que eu sei em relação à mobilidade urbana, eu vou sair enumerando. O passo número 3 é construir a sua tese. Professora, eu só vejo todo mundo falando de tese e eu não sei construir a minha tese, eu não sei o que é uma tese. Eu vou fazer um vídeo separado explicando pra vocês como construir a tese de vocês. Mas eu posso dizer que vocês podem transformar o tema numa pergunta e isso vai criar a sua tese, e da sua tese, que imagine que seja uma ideia, é a ideia que você vai seguir no seu texto para não se perder, tá? Começar a falar, de repente, dos problemas dos acidentes de motocicleta, calma. A gente está falando de mobilidade, a gente não está falando de acidentes no trânsito, muito embora esteja interligado, mas o foco do conteúdo é a mobilidade urbana. Digamos que o tema seja esse, eu vou construir a minha tese, eu vou transformar isso numa pergunta. Então, quais as soluções para a mobilidade urbana no Brasil, para os problemas da mobilidade urbana no Brasil? Ou quais os principais problemas da mobilidade urbana no Brasil? A gente tem que pensar o tema como uma pergunta, tá? Como um questionamento, e a gente vai tentar responder esse questionamento. Depois de criar minha tese, eu vou pegar todo o conteúdo que eu escrevi junto com a minha tese e vou selecionar, esse é o passo número 4, e vou selecionar os argumentos que casam com a minha tese. Para mim, o foco
da minha redação seria a questão da falta de planejamento urbano. E quando eu falo isso, eu falo nas vias e rodovias dos grandes centros urbanos. Então nós temos ali, eu escolheria os argumentos relacionados a transporte público, e aí inclui valor de tarifa, péssimos serviços, a escassez, a falta de veículos, de linhas, enfim, que gera todo aquele problema nas grandes cidades. Esse seria desenvolvido em um dos meus parágrafos, tá? Esse é o meu argumento número 1 para ser desenvolvido. E o outro, de repente, eu poderia pensar na questão da péssima qualidade das vias de rodovias, porque a gente tem que pensar também nos pedestres. Ou, que para mim parece mais interessante agora, imagina que eu tô no momento da construção da minha redação, e nesse processo, nesse passo a passo, e eu prefiro escolher, na verdade, os modais, os transportes alternativos, que aí entram as bicicletas, os patins, os skates, caminhada, existir uma via, a criação de uma via para esse tipo de modais, que são sustentáveis, econômicos. À medida que você vai selecionando, você vai criando as suas ideias, desenvolvendo as suas ideias dentro da sua cabeça ou puxando ali uma setinha e anotando para você não esquecer na hora de construir o seu texto. Depois que você seleciona os argumentos, aí vem o número 5. Você vai estruturar o seu texto. Você vai pensar, eu selecionei 2 argumentos. Então eu imagino que a minha redação vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Estou falando de estruturação. Parágrafo número 1 eu introduzo, parágrafo número 2 eu vou falar sobre transporte público, parágrafo número 3 eu vou falar sobre os modais e no último parágrafo eu entro num outro tópico, num outro passo, que é a construção do seu posicionamento, do seu ponto de vista. Toda a redação do Enem, ela pede uma proposta de intervenção, que no caso da mobilidade urbana pede a solução de um problema, propostas, sugestões de solução para o problema da mobilidade urbana, para os problemas que eu apresentei. Um dos maiores problemas de vocês, que são estudantes, e eu falei isso num outro vídeo, acho que inclusive é no próximo, que são as coisas que você não pode fazer na sua redação, é o excesso de conteúdo. Eu te dei aqui, eu vomitei um monte de argumentos para você, e você poderia dizer, cara, eu vou usar todos eles na minha redação porque eu vou arrasar. Não, excesso de conteúdo pode atrapalhar, pode fazer você perder o foco. Então, se na minha redação eu falei sobre transporte público e falei sobre os modais, na minha conclusão eu vou trazer uma proposta de intervenção que inclua essas 2 modalidades, esses 2 argumentos que eu desenvolvi durante a minha redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão, eles precisam casar, eles precisam funcionar juntos, não podem ser argumentos e parágrafos soltos, tá? Então, essa parte de estruturação e, para finalizar, revisar. Depois, é claro, de você escrever toda a sua redação, você precisa revisar o seu conteúdo. Então, fazer uma última leitura antes de passar a sua redação a limpo é muito importante. E, por favor, não faça aquela leitura linda, bem feita, bem esclarecida, pensando na redação está incrível, sem ter uma visão crítica dela. Olhe cada parágrafo, olhe o desenvolvimento e a exposição das suas ideias. Foi claro o seu texto, você vai encarar o seu texto de uma outra forma e você vai perceber que vai te ajudar muito. Então vamos resumir os 6 passos, na verdade. Primeiro, você tem que entender o tema, tá? Entender de verdade, raciocinar e, segundo, colocar no papel tudo que você sabe relacionado ao tema. Terceiro, criar a sua tese. Problematize o tema, transforme numa pergunta. Isso vai guiar você no seu texto. Depois de construção da sua tese, e com os argumentos que você tem, com todos eles, você vai selecionar os melhores argumentos que combinam com a sua tese. Depois disso, você vai estruturar a sua redação dividindo por parágrafo. No parágrafo número 1, eu vou introduzir o texto falando disso, disso e disso. No parágrafo número 2, eu vou falar sobre transporte público, se esse for o assunto discutido na redação. No parágrafo número 3, eu vou falar sobre os modais, transportes alternativos, que normalmente são sustentáveis. E no último parágrafo, eu vou concluir propondo essa solução. Então, você tem que pensar de verdade. Antes de começar a sua redação, você tem que pensar nela desta forma. Então, e por último, você vai revisar o seu texto depois de produzi-lo. Ler como um leitor crítico. Imagina que você é o corretor da sua redação, o corretor daquele texto, que nem é a sua redação naquele momento. Seja crítico e seja justo com o esclarecimento do conteúdo, com a exposição das suas ideias.
Então esse é o passo a passo que eu espero que ajude vocês a pensar a redação da melhor forma possível. Não é nada difícil, é a exposição da sua opinião. Sim, existe formato de texto, assim como existe formato para crônica, para poesia, para novelas, para textos de teatro, para romances. Tudo isso segue, de certa forma, algumas regras, alguns critérios que não seria diferente na sua redação. Mas eu espero que essas ideias e todo o conteúdo que existe aqui no canal Inteligente, no YouTube e no nosso blog, aritanacorreia.com.br, muita dica legal, dicas sobre curso, concurso, cursos online e gratuitos. Eu te mantenho atualizada sobre Enem, vestibulares de concursos e carreiras. Sugestões de vídeos também deixa aqui embaixo. Até o próximo vídeo.